Graça e paz, igreja. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe seus planos, seus sonhos e te dê graça para alcançar tudo aquilo que o seu coração deseja na presença dele, em nome de Jesus. O motivo pelo qual eu gravei esse vídeo, estou gravando esse vídeo e trazendo para você, é porque eu quero muito que toda a igreja tenha acesso ao conteúdo que foi ministrado no último domingo. Então, eu peço a sua atenção, peço a sua paciência, peço a você que assista esse vídeo, que preste atenção na ministração que vai ser feita aqui, porque isso é de suma importância para a igreja, mas principalmente para a sua vida enquanto servo do Senhor. O Senhor criou o Jardim do Éden e colocou o homem lá, mas o homem falhou a ponto de ser expulso do jardim. O Senhor chama Noé e manda que Noé crie a arca. Com qual a intenção? Qual a intenção, igual ele fez o jardim, de criar um centro de convivência com o homem, uma central de relacionamento com o homem. E Noé cria a arca, no entanto, o homem também falha, a humanidade falha, não aceita aquele centro de convivência, de relacionamento de Deus com o homem. E então o homem se perde a ponto de ser exterminado da terra. O Senhor faz uma convocação, faz uma aliança com Abraão, a fim de criar um centro de relacionamento, um centro de convivência com Abraão e a sua descendência. No entanto, queridos, a humanidade também falhou, a humanidade também deixou essa oportunidade passar, e a ponto de se tornarem escravos, né, de uma forma assim realmente bem minimizada ali no Egito. Deus então levanta Moisés para tirar o povo da escravidão e levar o povo para uma terra onde seria uma central de relacionamento de Deus com o homem. Seria um lugar onde Deus poderia habitar no meio do povo. E Deus então usa Moisés e liberta o povo do Egito. Deus usa aquele homem e leva ele para um status ainda muito maior, né? Uma terra prometida, e o povo chega ali, domina a terra e começa a conviver. Mas o povo também falha, e a parte do relacionamento com Deus, aquele povo não quer saber. Aquele povo, eles negam as ordens do Senhor, negam as palavras do Senhor, as diretrizes do Senhor, e então eles são mais uma vez disseminados, eles são mais uma vez desestruturados, espalhados, levados cativos. Aquela terra se perde completamente. Aí o Senhor então resolve definir e fazer uma nova central de relacionamento, um novo centro de convívio dele com o homem, mas agora ele decide ele mesmo se manifestar na terra. Ele se manifesta na terra e, através de Jesus, ele então completa uma obra santa naquele tempo, naquele momento, e ele fala algo muito espetacular, muito especial. Eu estou criando algo que nem as portas do inferno poderão prevalecer, que é a minha igreja. Através de Jesus, o Senhor estabeleceu um novo centro de relacionamento com a humanidade, que é a igreja. E nós fomos escolhidos para ser a igreja de hoje. Nós somos escolhidos para ser essa central de relação do homem com Deus, ou de Deus para com o homem, nesse tempo de agora. E o Senhor nos escolheu como uma comunidade local. Conforme Jesus disse: fiquem em Jerusalém, estejam reunidos em Jerusalém, porque ali vocês vão receber poder. Nós, irmãos, fomos chamados e convocados para sermos essa igreja, essa obra de Deus local. A igreja local é a obra de Deus, e nós somos privilegiados por sermos escolhidos para dar sequência na obra de Deus nesse tempo atual. Você e eu somos escolhidos para dar sequência na obra de Deus. Fomos escolhidos para fazer as coisas mais que especiais na obra de Deus. Olha que privilégio sensacional. E nós estamos olhando
para a obra de Deus com esse olhar de privilégio, eu faço para você essa pergunta. Você está olhando para a igreja local com esse olhar de entendimento de que você é responsável para poder dar continuidade na obra de Deus através da igreja local? Olha, nós não conseguimos no Jardim do Éden, nós não conseguimos no propósito da arca, nós não conseguimos na promessa com Abraão, nós não conseguimos com a libertação do Egito, nós não conseguimos com aquela terra prometida, mas contra a igreja, as portas do inferno não resistirão, não terão poder contra a igreja. Então é algo muito importante você entender, e eu também entender, todos nós entendemos que, se em outros tempos passados o povo falhou de manter um relacionamento com Deus, com a obra que Deus estava fazendo, dessa vez nós podemos falhar, mas nós não seremos, como que eu posso dizer, nós não seremos impunes, porque ninguém pode prevalecer contra a igreja local. Ninguém pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu disse algo muito importante no altar e quero dizer aqui também nesse vídeo. Se você não concorda que a igreja local é a obra de Deus continuada aqui na terra através de nós, você então vai precisar reaprender ou vai precisar encontrar um lugar onde o seu pensamento esteja alinhado. Porque aqui na SEG nós compreendemos que nós somos a obra de Deus. Nós compreendemos que nós somos a continuidade da obra do Senhor aqui na terra e que nós somos responsáveis pela obra do Senhor. E aqui, irmãos, entra o centro da mensagem, o centro dessa pregação na qual o Senhor me chamou para compartilhar com vocês, que é Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10 é o nosso texto para que nós possamos entender o que o Senhor está tratando com a SEG nesse momento. Diz assim, a parte A do versículo 10 de Jeremias 48. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Misericórdia, queridos, porque a palavra, quando chega para nós com o termo maldito, nós entendemos o que é ser maldito. Maldito é aquela pessoa que carrega uma maldição. Maldito é aquela pessoa que carrega algo terrível, carrega algo que não tem conserto, aparentemente, não tem motivação. Ser maldito é aquela pessoa que não tem futuro, não tem expectativa, não tem esperança. E maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Nós então podemos trazer para nós a reflexão de que maldito aquele que trata a igreja do Senhor de forma relaxada. Maldito aquele que trata a igreja local de forma relaxada. E eu estou trazendo para você aqui uma reflexão, tanto você que compõe a liderança da igreja, você que participa em algum ministério na igreja, e também você que é membro, que compõe a membresia da igreja, que hoje não está em uma função específica, mas que também é igreja. Quero chamar a nossa atenção e dizer que nós precisamos, queridos, nós precisamos lidar com a igreja local de uma forma zelosa. Nós precisamos ser mais zelosos com a obra de Deus. Nós estamos muitas vezes sendo relaxados com a obra do Senhor. Eu digo para você que a forma que nós lidamos com a igreja local, a maneira que nós tratamos as coisas que têm a ver com a igreja do Senhor, muitas vezes, se nós fôssemos comparar com uma empresa, muitos de nós não seríamos aceitos, ou muitos de nós já teríamos sido demitidos, porque a forma que nós lidamos com as coisas de Deus, com as coisas da obra de Deus, com as coisas
da igreja do Senhor, nós seríamos funcionários muito ruins e teríamos sido demitidos. Ora, se um patrão que é humano não aceita determinados comportamentos, por que Deus deveria aceitar? Por que Deus deveria aceitar? Por que Deus vai concordar com o nosso comportamento relaxado, se Ele mesmo trouxe a palavra dizendo que quem faz a obra dele relaxado é maldito? Meu irmão, minha irmã, quero dizer para você, te explicar o que é fazer a obra de Deus de forma relaxada. Fazer a obra de Deus de forma relaxada, por exemplo, é você fazer algo na igreja por obrigação e não por amor. Você fazer algo como se fosse uma obrigação e não porque você ama estar fazendo. Isso é fazer de forma relaxada. Você faz de qualquer jeito, você faz quando dá. Você faz quando não tem algo que seja melhor para ser feito. Isso é fazer a obra de Deus de forma relaxada. É quando você não se prepara para fazer aquilo que você é chamado para fazer. Você é um músico, você é um cantor, você é um diácono, você é alguém que lida com as crianças, você é alguém que lida com as mulheres, você é alguém que convida pessoas para estar na igreja, mas você não tem aquilo como uma coisa principal na sua vida. Isso é uma forma relaxada de fazer a obra de Deus, não se preparar para tal situação, não se preparar para tocar, para pregar, não se preparar para orar, não se preparar para poder receber pessoas na igreja, para ajudar. Isso é fazer a obra de Deus de forma relaxada, né? Você, por exemplo, que não se preocupa em avisar quando você vai faltar, você nem se preocupa em faltar por nada, você simplesmente falta. Existem pessoas na igreja que eu já reparei que vão ao culto uma vez no mês. A pessoa ela pode falar que todo mês ela vai à igreja, é membro da igreja, mas só vai uma vez no mês. Por quê? Porque está lidando com a obra de Deus relaxadamente. E meu querido, minha querida, tem consequências. Ser uma pessoa relaxada tem consequências. Lidar com a obra de Deus de forma relaxada tem consequências. Talvez você não esteja percebendo, mas existem consequências. A principal delas é você ter a sua unção removida. A gente vê que Saul foi convocado por Deus para ser o primeiro rei de Israel. O próprio Deus escolheu Saul, mas quando ele começou a lidar com a obra de Deus de forma relaxada, Deus tirou a unção do reinado dele. Deus rejeitou Saul. Isso é uma coisa horrorosa. Nos dias de hoje, para nós hoje, sabe o que isso significa? Ter a unção removida? É ter a vontade de participar removida. É ter a vontade de participar diminuída. Talvez você não percebeu, talvez você não reparou que você está sem vontade de vir, está sem vontade de fazer as coisas, não gosta disso, não gosta daquilo outro, não gosta mais. Na verdade, não é nada com ninguém além de você, que está lidando com a obra de Deus de forma relaxada. E Deus está removendo a sua unção, a unção de unidade, a unção de serviço, a unção de adoração. Então preste atenção nessa consequência, que isso é muito sério. Uma outra consequência que traz, meu irmão, o nosso comportamento relaxado é a consequência do enfraquecimento da igreja. A igreja se torna fraca em vários aspectos devido àquela pessoa que deveria exercer um bom trabalho em uma função, uma boa colocação, um bom exercício em uma colocação, e a pessoa não faz. A pessoa não exercita fazer bem feito. E a palavra do Senhor diz que a igreja é como um corpo, e quando um membro do corpo não vai bem, todo o corpo sofre. Então, é importante você saber que há consequência. O seu comportamento relaxado, né? Vou usar essa aspas aqui para você não achar que eu estou de marcação, eu estou de perseguição, mas o comportamento relaxado provoca um enfraquecimento da igreja, porque ficamos todos nós sofrendo porque tem um membro que não está lidando de maneira correta. Aliás, Provérbios diz uma coisa muito importante. Talvez você se sinta assim, eu
Eu não estou sentindo isso que o pastor está falando. Esse vídeo não está mexendo muito comigo, porque afinal de contas eu fico só na minha, eu fico só no cantinho ali, ninguém nem me repara. Provérbios diz duas coisas que está lá no livro de Provérbios. A primeira coisa que diz é o seguinte: observe o homem diligente na sua obra. Ele sempre será colocado entre os reis e não entre as pessoas de menor categoria. Olha só, quando a pessoa faz uma obra bem feita, ele é diligente na obra, o Senhor dá para ele lugar de destaque na vida. Dá para ele lugar de destaque na empresa, lugar de destaque na faculdade, lugar de destaque nas escolas, no convívio social. Mas quando a pessoa não é diligente no seu trabalho, a palavra diz que a pessoa é colocada entre as pessoas de menor qualidade. É sempre vista entre os de menor qualidade. Talvez seja essa a situação que você esteja vivendo. Ao invés de estar vivendo entre os nobres, você está vivendo entre os de menor qualidade. E você não reparou isso ainda, e é uma consequência. E outra coisa que Provérbios fala para nós, que às vezes nós podemos pensar assim: eu tô na minha, eu fico só na minha, não faz diferença a minha atitude. Provérbios diz o seguinte, que aquele que faz mal feito atrapalha mais do que aquele que trabalha para estragar. Aquele que faz mal feito atrapalha mais do que o que trabalha para estragar. Perdão, né? Chamou ali e eu não vi. Só um instante, por favor. Voltei aqui que eu tive que dar um pause ali para pôr o celular no avião. Você que faz mal feito atrapalha muito mais. Você que fica só no cantinho, você que fica só na observação, só no escanteio, atrapalha muito mais do que aquele que trabalha para estragar. Olha como que a palavra de Deus ela é muito séria e é justa, meus irmãos. A palavra é justa, ela não falha. Agora, o que nós podemos fazer para tirar esse comportamento, para mudar essa postura? Talvez você esteja tendo uma postura de uma pessoa relaxada na obra de Deus. E, Senhor, o que eu posso fazer, meu Deus, para eu mudar essa postura? Irmãos, é totalmente possível nós mudarmos essa postura. Aliás, essa palavra, esse vídeo, essa pregação que foi ministrada no culto e está sendo trazida aqui para você, é justamente para nos ajudar a mudar essa postura, sair dessa postura de pessoas que podem estar sendo malditas, que podem estar carregando uma maldição desnecessária. Primeira coisa que nós temos que fazer, meus queridos, é ter um arrependimento sincero. É nos arrepender de forma sincera. Por que você anda faltando tanto aos cultos? Por que você anda deixando as coisas tão mal feitas assim na obra de Deus? Por que você anda deixando as ofertas tão de forma assim, o que der eu coloco na mesa do Senhor, eu ponho os meus pães mofados na mesa do Senhor sempre que possível. Por quê? Observe isso, repare isso e comece a pensar naquilo que você pode se arrepender e tenha um arrependimento sincero. Eu preciso de um arrependimento sincero. Você também precisa de um arrependimento sincero. A segunda coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, para nós trocarmos essa postura, é nós fazermos um recompromisso com a excelência espiritual. Temos um compromisso, renovar nosso compromisso com a excelência espiritual. Nós nos contentarmos não menos com o comportamento excelente, né? Falar e refazer e falar, não, o que eu faço na obra de Deus, eu vou fazer direito. O que eu faço na obra de Deus, eu não vou deixar ser motivo de maldição na minha vida, pelo contrário, o que eu faço na obra de Deus, eu vou me esforçar para ser pleno, para ser abençoado, em nome de Jesus. Uma outra coisa que você e eu podemos fazer é assumir compromisso, pontualidade. Nós assumirmos responsabilidade.
assumir e fazer, assumir e realmente querer estar ali. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra entre no seu coração. Eu espero que essa palavra possa mover, mexer no seu coração, no seu entendimento. Que essa palavra não seja só minutos que eu perdi e que você também perdeu. Que essa palavra seja algo transformador na sua vida, para que você possa viver um tempo de bênção e jamais de maldição. Meu querido, minha querida, eu estou ministrando esses dias com esse teor sobre a nossa igreja, estou ministrando com esse tipo de conteúdo, porque, meu irmão, minha irmã, a pessoa mais cobrada, a primeira exigência vem sobre mim, que sou o líder da igreja, sou o mordomo da igreja. A igreja é do Senhor, então ele vai cobrar de mim. Então eu não posso deixar as coisas andarem de forma relaxada, ver e deixar para lá. Eu preciso te chamar à responsabilidade. Eu preciso te alertar que o Senhor quer nos abençoar. Então, mais uma vez eu digo, espero que você assuma a sua responsabilidade de fazer a obra de Deus de uma forma diligente, em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você que quer reassumir um compromisso de ser excelente na presença do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, assim como no último domingo, Senhor, eu ministrei essa palavra de uma forma mais detalhada, inclusive, mais extensa, e acredito que consegui ser até mais compreendido do que apenas nesse vídeo, Senhor, mas como eu ministrei a mesma palavra, estou trazendo aqui para que os demais irmãos que não estavam presentes também possam degustar dessa experiência que o Senhor nos trouxe. Deus, eu estou, assim como nós também oramos, ali nos arrependendo, eu estou aqui diante, ó Pai, dos irmãos aqui, na Tua presença, conduzindo os irmãos nessa oração de arrependimento das nossas obras mal feitas, das nossas obras mal realizadas. Estou aqui também, Senhor, dedicando a Ti um pedindo ao Senhor que nos dê força e direção para que nós possamos conduzir a Sua obra com zelo, nós possamos conduzir a obra do Senhor que está nas nossas mãos nesse tempo de hoje, de forma zelosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar, e caso você tenha alguma dúvida, te dou a liberdade de me procurar e conversar comigo para que nós possamos sanar essas dúvidas que eventualmente você possa ter, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.